satisfação de apresentar este vídeo documentário, que é fruto de um trabalho que garantiu a participação de professores, alunos, lideranças e comunidade indígena Xocó. O NEDIC, setor subordinado ao Departamento de Educação da Secretaria de Estado de Educação, desenvolve suas atividades voltadas à diversidade, meio ambiente e outras áreas de conhecimento. Dentre as ações realizadas estão o assessoramento pedagógico, a formação continuada e a elaboração de material didático específico. Este vídeo é resultado da formação continuada para professores e representantes da comunidade indígena Xocó e será encaminhado ao Colégio Indígena Estadual Dom José Brandão de Castro para ser utilizado como material didático específico. Além disso, será distribuído nas escolas da rede estadual de ensino com o propósito de subsidiar as práticas pedagógicas dos docentes para que a comunidade escolar possa conhecer melhor a história e a cultura do povo Xocó, obedecendo ao que preconiza a Lei nº 11.645, de 2008, que trata da inserção da temática de História e Cultura afro-indígena nos currículos das escolas. Este vídeo documentário fortalecerá as políticas públicas educacionais voltadas para a educação escolar indígena Xocó do nosso estado. É muito gratificante ter tido a oportunidade de participar deste projeto como coordenadora da educação escolar indígena do NEDIC. É gratificante porque se trata de um documentário específico que aborda a cultura e a história do povo Xocó em Sergipe. Desta forma, dirijo-me especialmente a você para dizer que este vídeo, juntamente com os livros intitulado Povo Xocó, História de Luta e Resistência, e Povo Xocó e o Rio São Francisco, resultados de um processo de formação continuada, são importantes instrumentos didáticos para que possamos, a partir da nossa prática pedagógica, divulgar a cultura e a história do povo indígena Xocó em Sergipe, valorizando e respeitando assim a diversidade cultural do nosso estado e em nosso país. Para tanto, entendemos que, como qualquer recurso didático, ele não se esgota em si mesmo. Será fundamental, querido professor, a sua abordagem crítica e multicultural para que, nesse processo, possamos repensar a sociedade com mais respeito, valorizando a cidadania, a diversidade e os diferentes grupos étnicos que compõem a nação brasileira. No âmbito da nossa Diretoria Regional 7, está circunscrito o Colégio Indígena Estadual Dom José Brandão de Castro, localizado na comunidade indígena Xocó, na Ilha de São Pedro, no município de Porto da Folha. A coordenação pedagógica da DR7 desenvolve um trabalho de assessoramento pedagógico de formação continuada para professores, em parceria com o NEDIC. Este vídeo documentário é mais uma etapa da formação continuada para professores e representantes da comunidade Xocó e servirá de subsídio para que toda a comunidade escolar possa reconhecer a história e a cultura da única comunidade indígena do nosso estado. As terras sergipanas, na época do descobrimento do Brasil, eram habitadas por várias tribos indígenas. Além dos tupinambás e caetés, tribos predominantes que ocupavam cerca de 30 aldeias ao longo do litoral e ambas pertencentes ao grupo Tupi. Havia aramurus e quiriris, nas margens do rio São Francisco e Jacaré, aramaris, abacatiaras e ramaris, no interior, além dos boimés, carapatos e os natos. O Brasil como todo, nós temos dados que tem 1000 e tantos povos etnias que foram extintas nesse processo todo. Quando da colonização, tem historiadores que dizem que cessaram 6.000 índios. Hoje o IBGE conta 750 mil indígenas em 250 etnias, de 250 povos. A comunidade dos índios Xocó está localizada na ilha São Pedro, município de Porto da Folha, a 190 quilômetros da capital sergipana, Aracaju. O acesso à ilha se dá em uma verdadeira maratona, por estradas de terra e pelas águas no rio São Francisco. Mas não espere chegar na ilha e encontrar ocas, feitas de palha, e pessoas seminuas usando cocar. Os índios Xocó
têm características peculiares que os distanciam da ideia que temos de índios. Pele avermelhadas, cabelos lisos, olhos levemente oblíquos. Os Xocó podem apresentar os mais diversos tipos físicos e são comumente confundidos com caboclos. Então, o fato de só ter o Xocó aqui em Sergipe é atribuído a isso, é o fato de todo o extermínio que aconteceu na história dos povos indígenas. Muitos povos novos não resistiram e foram exterminados como povos. Se misturaram na população de uma forma geral e não se agruparam como povo Xocó. O povo Xocó provavelmente, como isso aqui foi um aldeamento, então vários povos devem ter vindo para cá e aí se constituíram enquanto povo Xocó. Que foi mais ou menos a constituição das etnias indígenas no Nordeste. É isso, os aldeamentos, a reunião, nos aldeamentos se trazia várias etnias, vários povos diferentes que se juntavam e muitos foram, misturou-se, foram morar em outro lugar e não continuaram naquela comunidade. Aqueles que resistiram juntos, hoje reivindicam, né? Hoje não, a partir da década de 80 começam a reivindicar essa sua identidade, né? A comunidade atualmente apresenta casas de alvenaria, escola, igreja e posto de saúde. Tudo bem localizado e em funcionamento. Mas nem sempre essa tranquilidade reinou na comunidade Xocó. Desde o fim do século XIX e durante décadas, os índios tiveram que lutar pela conquista da terra, que foram repassadas a fazendeiros da região pelo então governador da província de Sergipe Del Rey, Felisbelo Freire. Depois de décadas de luta e durante o governo de Augusto do Prado Franco, em 1979, tem início um embate que findará com a reconquista das terras da ilha pela tribo Xocó. O Decreto-Lei 4.530, de 7 de dezembro de 1979, desapropria as terras da ilha de São Pedro, restituindo-as à União para que sejam devolvidas aos índios, conforme estabelece a Constituição Federal. Somente em 1993, no governo de João Alves Filho, a posse da ilha foi de fato efetivada, através da aplicação do Decreto 401, de 24 de dezembro de 1991. A história do Xocó é a história dos indígenas do Nordeste. Eles sofreram uma perseguição muito grande no século XIX até o início do século XX. Foram dados boa parte como extintos. E no caso do Xocó, eles resistiram a duras penas numa área chamada Caiçara, que fica aqui em frente à ilha de São Pedro, e só quando a conjuntura possibilitou, a partir de diferentes movimentos sociais, na década de 70, particularmente no ano de 79, quando eclodiram movimentos de resistência em todo o Brasil, de comunidades indígenas, das comunidades de uma maneira geral e assim por diante. Então, os Xocó retomam a sua identidade, retomam a sua luta e começa com uma luta de resistência e de ocupação aqui na ilha de São Pedro. No começo da luta, eu fui chamado e convidado para ser o pajé no meio de muitos pais de família, e que a gente se reuniu no começo da luta, que a luta do povo Xocó não foi uma luta assim de um dia para a noite que se resolveu. Houve muita ajuda do pessoal de fora, como eu vou falar agora numa pessoa aqui para nós, aliás, duas que foram tão importantes e mais pessoas de importância. Na marca de Dom Brandão, o bispo de Propriá, que era no momento da luta, 78, 79, e ele permaneceu aqui, dentro da ilha, para morrer ou viver. Como também tem Frei Enoque, que hoje é o prefeito de Poço Redondo, que ele muito participou aqui junto com a gente. Na época, ele, frade,
é da paróquia de Porto da Folha, mas ele permaneceu muitas e muitas vezes aqui dentro. E para nós, tanto ele como o Dom Brandão e outras pessoas que tiveram boa natureza e bom coração de ajudar, veio para aqui morrer ou viver junto com a gente. Isso a gente tem gravado naquilo que a gente lutou e ganhou. A Mãe Terra. Nós estamos nessa Mãe Terra que a gente muito suou para adquirir. Não foi de mão beijada que a justiça tome conta, não. Houve grande trabalho com essa história. Para finalizar, a história do povo Chocó tem raízes. É uma história bonita. Não foi começada de ontem para cá, não. Ó, dos antepassados, né? Bonito isso. Eu tinha me ordenado frade novinho, em 71, e em dezembro, e fui mandado, porque o Frei Juvenal, que acompanhava o Frei Angelino, não tinha tempo para ir para a festa, celebrar a festa de São Pedro, que é a grande festa da ilha, que é festejada dia 28, 20, 29. E aí eu fui com o senhor chamado Júlio Justino, de Porto da Folha, e aí eles disseram, olha, vai embora, volta, pelo amor de Deus, não tem problema. Eu digo, tá tudo bem, não vou criar problema para você. Agora eu não vou embora. Eu vim para dormir, para celebrar, e vou fazer isso. Como é possível? Eu vou ficar na Crua do Rio. E peguei minhas coisas e fui para lá, para as areias do Rio, junto com o seu Júlio. Chegou um senhor, Raimundo, que depois se tornou pajé, e colocou o pano da canoa para servir de amparo para a gente, o frio das coisas. E Gileno, que hoje é militar, chegou até a ser cacique, filho de Enório, levou um prato de comida para a gente. Lá, mas lá. Essa luta, eu faço parte dela desde quando ela começou em 79. Eu era muito jovem, meu pai foi uma das lideranças mais fortes da comunidade, que ele sempre lutou por isso aqui, foi jurado a morte que nem o pajé foi, queriam arrancar a cabeça dele também, então eu aprendi muito com ele. O que ele deixou e me dizia para mim, meu filho, seu pai está lutando para deixar para vocês seguir a vida de vocês, mas Deus levou ele, chamou ele, e a luta continuou, sem ele já tinha levado ele. Após ele morto, quando ele morreu como hoje, no outro dia nós chegamos para vir para Caiçara, ele já tinha falecido. Então quando eu muito jovem, já casado, nós chegamos aqui, nós enfrentamos muitas coisas pesadas. Depois nós estávamos aqui na Caiçara, plantados aqui na Caiçara, fazendo a retomada da terra. Aí se dizia dono da terra, mobilizou o estado de Sergipe todinho de policial. Veio 300 policial para eliminar todo mundo. Inclusive o juiz se chamava Dr. Francisco Melo de Novaes, que era o juiz da comarca de Porto da Folha. Então, nesse período nós estávamos todo mundo no pé de pau, bem uma hora dessa mesmo, todo mundo tranquilo, dia de segunda-feira, as mulheres com as criancinhas, tudo. Quando você olha para esse lado aqui, desse lado aí, vinha assim de policiamento. Aí tinha outros índios acompanhando a gente, dando apoio a gente, os índios de Alagoas, lançaram a bandeira brasileira na frente. Eles não respeitaram a bandeira brasileira, não. Rasgaram a bandeira brasileira, machucaram criança. Foi a pior bagaceira que eles fizeram. Então, com aquilo, a gente não ficamos com medo, não. Aí veio a hora do juiz para a gente ser despejado, tinha tantos minutos para sair da terra. A gente respeitemos o direito da justiça, né, a lei da justiça, voltemos, mas deixemos um recado para ele. Você está mandando a gente embora hoje, agora você não vai ter sossego mais aqui nessa terra. E aí nós continuamos a briga. Depois daqui nós foi até a FUNAI, fiquemos lá 4 meses acampados na FUNAI, atrás desse direito. Foi até que a FUNAI veio, fez a demarcação da terra. Aí eu acompanhei todo o trabalho, desde 79 que eu acompanhei esse trabalho todinho, faço parte da comunidade, sou uma liderança da comunidade e minha vida sempre na comunidade é tentar melhorar a situação da minha comunidade. Sou Lucimário, cacique do povo Chocó, conhecido como Cacique Bar. Estou há 7 anos na frente dessa comunidade e para mim é um orgulho, motivo de honra fazer parte da história desse povo Chocó.
um povo sofrido, aguerrido, que passou por maus bocados, massacrado pelos fazendeiros que se diziam dono dessa terra. Muitas vezes, minha mãe, na hora que a gente ia dormir, ela contava um pedacinho do sofrimento dela. Mas também pedia para que a gente não andasse comentando nada por aí, porque tinha medo dos nossos adversários escutar e querer fazer mal a algum de nós. A gente, quando era menino, a gente não podia tomar banho nesse canal, porque esse canal era vigiado pelos pistoleiros que vigiavam essa terra. A gente era proibido de tomar banho aí nesse canal. Então, tudo isso ficou guardado em minha mente, em meu coração, e vou levar isso comigo até a minha morte. A aldeia da comunidade Chocó, na ilha de São Pedro, nada tem a ver com as tradicionais aldeias que estão no imaginário popular. Não se encontram ocas ou cabanas de palha. Cerca de 80 famílias moram em casas, em sua maioria feitas de alvenaria com revestimento cerâmico. Já contam com água encanada, energia elétrica e telefonia celular de primeira linha. Há pouco mais de 10 anos, foi implantado na aldeia o projeto Dom Helder Câmara, que tem como objetivo instruir os agricultores locais a manejar de forma correta o solo e garantir uma produção mais saudável. Uma das premissas praticadas na aldeia é a de que não são utilizados aditivos químicos. Como a maioria das comunidades indígenas, o Chocó mantém basicamente uma economia de subsistência, utilizando o sistema de roças familiares para o cultivo de milho, feijão, macaxeira, legumes, verduras e arroz. Nós sobrevivemos de pesca e da lavoura, onde nós plantamos, colhemos o que tiver condições de nós comercializar, vamos comercializar. E aonde nós pesca também comercializando e nosso consumo da nossa comunidade. Também se dedicam à pecuária e à criação de pequenas aves e ao artesanato. O comércio ainda é bastante incipiente e apenas são comercializados itens que, porventura, venham a compor um excesso de produção. A cultura do Chocó é muito rica em símbolos e rituais. A principal dança que faz referência aos elementos da natureza é o toré. Desde crianças, os índios aprendem o compasso e as pisadas firmes desta dança que os colocam em contato direto com as forças da Mãe Natureza. A religião também tem características fortes. Sejam através da pagelança ou dos ritos católicos, os Chocó conseguem manter vivas a religiosidade e a fé. A igreja da comunidade foi construída em 1721 e, recentemente, foi realizada uma reforma significativa. Nem todas as coisas que o pajé e o cacique e o povo Chocó sabe não pode ser mão aberta, sabe? É segredo, mas que a gente tem. Na hora, se for necessário, a gente cuida em um lugar que... Mas não é todo instante e toda hora que se faz. Tem as horas marcadas, os dias, para a gente fazer esse trabalho bem feito, né? Que protege os nossos parentes e até quem não é o parente é irmão. E a gente pode pedir a Deus que baixe a mão sobre essa criatura e que dê uma boa vivência, que viva numa tranquilidade desse mundo, que a gente vê tantas coisas que nada para a gente é bom. Tanta ruindade, tanto negócio de extermínio, de drogas, um troço todo por aí afora, e a gente pede que não façam isso. Mas Deus é que é o chefe de tudo. O toré, ele tem sido, na vida das populações indígenas, um marco da resistência
após 500 anos de invasão pelos europeus. O nosso povo, que na década de 70 foi levado a uma guerra, a um conflito. E para que nós, como população indígena, fosse reconhecida pelo órgão tutor, FUNAI, pelas autoridades constituídas do nosso Estado e pela sociedade dita civilizada, teria que ter um marco da cultura, da tradição do nosso povo. E um desses marcos foi a gente ainda ter lembrado como era que os nossos antepassados frequentavam o Uricuri, e dentro do Uricuri era realizado esse ritual sagrado chamado Toré. Eu acho que os pobres têm uma dívida muito grande com Dom José Brandão, porque ele não fez apenas a opção pelos pobres, ele se faz, ele se doa, ele se entrega, ele vai, ele se torna um Chocó. Tanto que eu tenho na minha casa, na Ilha de São Pedro, ele não celebrava com a mitra de bispo. Ele botava na cabeça o cocá dos índios Chocó. A população Chocó ainda recorre aos conhecimentos da pagelança como forma de cura de diversas enfermidades e como forma de manter viva a tradição indígena. Mas a ilha já conta com um posto de saúde e uma equipe médica multidisciplinar, responsável pelos casos mais graves. Temos uma equipe muito boa, temos médicos, temos odontólogos, temos enfermeiros, temos pilotos, temos barqueiros, temos motorista hoje, temos a ISAN, no qual também faço parte como a ISAN da comunidade. Então a saúde está estável, eles têm comparecido normalmente na semana, né? Há um acordo da comunidade, porque a comunidade é pequena, então, mas a equipe tem sempre feito o seu trabalho. Eu acho que para a realidade fora nós estamos muito bem avançados, né? A grande reivindicação da comunidade indígena é a de que se faça valer o que preconiza a Lei Sérgio Arouca, que afirma que os índios devem ser atendidos respeitando-se algumas peculiaridades. Essa Lei Sérgio Arouca é um subsistema dentro do Sistema Único de Saúde, onde garante aos povos indígenas o direito ao medicamento, a um exame, a um transporte, aos seus costumes, aonde ele estiver, né? O índio gosta de estar com sua xanduca, com sua rede, então os hospitais têm que se adequar a essa realidade. Então é um sistema dentro de um outro sistema, né? São dois recursos num só momento, para que o governo possa garantir essa saúde diferenciada. No início, as crianças da comunidades eram alfabetizadas e salas de aulas improvisadas dentro da igreja local ou na casa de algum membro da comunidade que cedia o espaço para as crianças aprenderem as primeiras letras. Estudava dentro da igreja mesmo, a escola era dentro da igreja, professor era de fora, vinha professora, inclusive essa que está aí hoje, que é de Pão de Açúcar, que é a diretora. A escola funcionava dentro da igreja. Quando não era dentro da igreja, era numa casa particular. Aí foi quando foi crescendo, foi evoluindo. A secretaria foi tomando conhecimento da escola. Aí fundei uma primeira escola, que na época o secretário chamava-se Dr. Martinho Bravo, não sei se vocês conhecem. Foi o primeiro secretário que fundou aquela primeira escola que vocês viram ali, ao lado do posto. Aí começou por ali. Aí depois daquela dali fundada, aí veio a segunda escola, que é o mesmo nome de Dom José Brandão de Castro. Daí foi evoluindo. Hoje tem do ensino médio até o fundamental. Hoje temos aqui internet, cresceu, evoluiu muito o estudo aqui, sabe? Em termos de educação, aqui está bem estruturado. A educação escolar tem o apoio e a atuação da Secretaria de Estado da Educação de Sergipe, através do Núcleo de Educação da Diversidade e Cidadania, NEDIC, e da Diretoria Regional da Educação, DR7, com sede no município de Gararu. A escola local é o Colégio Estadual Indígena Dom José Brandão de Castro, que conta com turmas que vão do ensino fundamental ao médio, alfabetizando crianças, jovens e adultos, além de laboratório de informática
onde as crianças têm um primeiro contato com novas tecnologias. A Secretaria de Educação, a gente tem um relacionamento muito bom, porque, inclusive, o secretário anterior que saiu há poucos dias aí, ele esteve aqui na comunidade, a gente cobrou muita coisa dele, algumas coisas que nós cobramos, antes dele sair, enviou para cá algumas coisas, né? Então, nós temos um relacionamento muito bem, tem o Apolônio que está lá, trabalha com a gente aqui, qualquer coisa ele é ligado à secretaria e vem, sabe? Então, tá mais ou menos para a gente. Ele não faz uma coisa sem que a comunidade não tenha conhecimento. Bom, o laboratório de informática, assim, é um meio, né? É tipo um recurso, né, que os professores podem trabalhar e vêm aqui com seus alunos, para os alunos pesquisarem algum assunto na internet. A internet também aqui, ela viabiliza muitas coisas, não somente para os alunos da escola, como também a comunidade, os estudantes aqui da comunidade que fazem faculdade, vêm ao laboratório fazer pesquisas, né, seus trabalhos, até mesmo provas. E é um meio assim que eles estão inserindo, né? Então, a tecnologia chegando aqui na nossa aldeia. Está previsto na Constituição brasileira que os índios tenham uma formação diferenciada, com o objetivo de promover a educação continuada de índios e não índios. A Secretaria de Estado da Educação de Sergipe, através do NEDIC, promove cursos de aperfeiçoamento em que se aprimora a metodologia trabalhada na escola. Os professores da Escola Chocó trabalham sendo auxiliados por projetos didáticos que inserem os conhecimentos locais no planejamento escolar, fazendo com que a história esteja sempre viva. Além de aprender os saberes da comunidade, é preciso também aprender os saberes universais, uma vez que eles estão sempre em constante contato com a realidade externa. A escola valoriza as experiências e reais necessidades da comunidade, fortalecendo a cultura a partir do processo ensino-aprendizagem, baseados nos costumes, manifestações religiosas e culturas do povo Chocó. A partir da Constituição de 1988, o Estado brasileiro reconheceu os povos indígenas como povos culturalmente diferenciados da sociedade nacional. Com esse reconhecimento, fez com que o Estado brasileiro publicasse uma série de documentos oficiais, né, desenvolvesse diversas ações para que os índios tivessem direito a uma escola específica, diferenciada e intercultural. Né? Para que a escola seja específica, diferenciada e intercultural, o professor precisa ser um professor índio da mesma etnia, preferencialmente da mesma etnia. O currículo precisa ser um currículo intercultural, ou seja, um currículo que trate dos saberes dos povos indígenas e dos saberes da sociedade nacional. E para isso os professores que estão na sala de aula, que são indígenas, eles precisam estar sendo formados para poder, porque são eles que realizam esse projeto de escola específica e diferenciada. Então, o que a gente vem fazendo aqui junto com a Secretaria da Educação do Sergipe é um processo de formação desses professores que ensinam aqui, visando isso, visando que essa escola seja realmente uma escola para atender os projetos de futuro, o projeto de futuro da comunidade Chocó. Especificamente nessa capacitação, nós vamos trabalhar com elaboração de material didático. Né? Nós vamos trabalhar 2 livros. Nós já fizemos um livro há uns 4 anos atrás, Chocó, Chocó, e tem Histórias que Marcaram Nossa Vida, é o nome do livro. E agora vamos elaborar mais 2, que é um sobre os contos e os encantos que tem aqui, as histórias que o povo Chocó conta aqui, e vamos elaborar um outro sobre o Rio São Francisco. As professoras vêm trabalhando com os alunos durante todo esse ano, fazendo essa discussão sobre os contos e as histórias sobre o Rio São Francisco com os alunos, e agora, junto com elas, nós vamos sistematizar esse material para publicação. Isso faz parte do conjunto de direitos que os povos indígenas têm, que entre eles também essa de ter um material didático que seja construído a partir da sua realidade. A relação dos índios Chocó com a natureza ainda é muito intensa. Existe uma intimidade dos humanos com a região muito admirável,
mas que vem sofrendo forte ameaça por causa do chamado desenvolvimento. O maior prejuízo está sendo contabilizado pelos índios através da seca das águas do rio São Francisco. A gente respeita a natureza, porque respeita a água do São Francisco, respeita as aves, as árvores, e que estão sendo também exterminadas, nem por mim, mas também alguns parentes cortam, e isso é grande prejuízo. Para nós estamos aqui no meio, e porque a gente não pode ficar distante, vendo acontecer as coisas, mas a gente diz o não, mas as cabeças que não têm bom senso continuam a derrotarem, né? A gente clama, pede que não faça. Os Chocó entram o século XXI com algumas conquistas que devem se perpetuar. A maior dificuldade é manter vivo o espírito Chocó no seio da comunidade Chocó e em cada sergipano. O que eu queria deixar de mensagem para meu povo e para aquele que é meu povo, mas é de um sangue diferente, o povo branco, que o indígena, ele, no mundo de hoje, ele precisa muito dos bons olhos das populações. Em primeiro lugar, que o índio, por ser índio, tem que fazer a sua parte. E o povo Chocó, ele tem que trazer para ele, para a mente dele, para a vida dele, uma história e um passado de luta que foi o nosso povo aqui. Sofreram, foram perseguidos, foram massacrados, foram humilhados. Então, diante desses acontecimentos, o povo tem que se fortalecer, tem que botar dentro de si que essa origem não pode acabar, essa tradição não pode acabar, que venha um mundo moderno, mas que o povo indígena continue dentro desse mundo moderno, mas não deixando a sua tradição se acabar, porque o nosso povo foram sofridos, foram massacrados, então foram lutadores, conseguiram trazer a terra de volta. Então, por trazer a terra de volta, e depois que nós estamos todos em mãos e deixar se acabar, isso não é bom. Então, o que o jovem de hoje, o Chocó de hoje, tem que bastante botar na cabeça é de preservar, conservar aquilo que nossos ancestrais, nossos antepassados, nossos pais, nossos avós fizeram por nós, não deixar se acabar. Então, essa mensagem que eu deixo para a minha comunidade indígena e para o povo branco ter esse reconhecimento.